Criança é curiosa de tudo, né? Mexe em tudo, quer saber de tudo, pergunta tudo. Criança é muito curiosa. Curiosidade infantil é o tema do vídeo de hoje. Estava eu lá um dia na casa de uma amiga, e aí quando meu sobrinho, porque é filho de amiga, é sobrinho da gente, né? Devia ter uns 4, 5 anos, chegou para mim e disse assim: tia Andréia, quantos bumbuns você tem? Aí eu achei estranho, falei assim, nossa, bom, eu tenho um até, mas assim, e você, quantos você tem? E aí ele vira para mim muito sério e diz, eu tenho 2, e no meio tem um buraquinho. Falei, puxa, se eu soubesse que você estava falando das bandas, aí eu tinha dado uma resposta diferente. Criança é bem interessante, né? Eles falam das partes íntimas e do seu corpo com uma, vamos dizer assim, naturalidade, sabe? Com uma expressão, sem preocupação, sem nenhum pudor. E muitas vezes isso assusta, deixa nós adultos de cara no chão. Muitas vezes essa falta de pudor das crianças nos pegam desapercebidos, nos pegam sem saber, nos pegam no momento que a gente está menos esperando e eles saem com uma pergunta dessas assim do nada. Muitos adultos me relatam, quando eu vou dar palestras, falar sobre sexualidade infantil, da dificuldade que tem frente a essa liberdade, a essa coisa das crianças, de chegar e falar das partes íntimas e do corpo, de perguntar assim. E eu percebo muito que isso tem muito a ver com a infância, com a vida, com as histórias, com as coisas que nos contaram. A nossa vergonha de adulto, a nossa dificuldade, às vezes, de lidar com a sexualidade infantil e com essa liberdade, tem muito a ver com como foi que nós vivemos a nossa sexualidade durante a nossa infância. Então, cuidado para você não repetir, reprimir como fizeram com você. Para você não fazer, muitas vezes a gente reclama de como fizeram com a gente, mas aí quando chega na nossa hora de fazer diferente, a gente simplesmente vai repetindo os mesmos padrões. E aí eu vejo muito adulto dizendo, tira a mão daí, porque isso é sujo, porque Deus não gosta, porque é pecado, porque vai crescer pelo na mão, porque, e aí vai um monte de invenções que vai entrando no imaginário da criança e nós vamos passando para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, e por aí vai, as crianças que estão à nossa volta, essa mesma ideia que a gente não gostou que passaram pra gente. Então eu queria compartilhar com vocês hoje que a curiosidade sobre a sua sexualidade na infância é muito comum. As crianças, elas sempre vão ter essa curiosidade sobre o seu próprio corpo. Elas estão crescendo, estão se desenvolvendo e elas vão começar a prestar atenção no desenvolvimento desse corpo também. A forma com que o adulto reage a essa manifestação da criança pode sim, em algum momento, até traumatizar, da forma com que a gente fala, do jeito que a gente fala. Muitas vezes é melhor a gente fazer de conta que nem está vendo. Ou simplesmente chamar a atenção da criança para outra coisa, desviar a atenção dela daquilo. Não há nada de errado em que as crianças se toquem, que elas se conheçam. Às vezes elas têm curiosidade do coleguinha também. E muitas vezes, entre elas, com crianças de mesma idade, elas vão querer saber aquela velha história do mostra o teu que eu mostro o meu. E isso não tem nada a ver com abuso, não tem nada a ver com, sei lá, algum tipo de patologia, algum tipo de distorção, de transtorno, nada. Isso tem a ver com o desenvolvimento normal da criança. É por isso que alguns autores vão falar de jogos sexuais infantis ou brincadeiras sexuais infantis, que é quando as crianças estão conhecendo o seu corpo e por causa disso elas têm curiosidade do corpo do outro também. Então aqui eu queria dizer para os adultos de plantão que tomem cuidado da forma com que você intervém na hora que isso está acontecendo. Então cuidado para não ser severo demais, para não falar bobeira demais, besteira demais, ou até querer explicar demais quando as crianças fazem perguntas. É muito importante ter esse cuidado de querer saber de onde vem a pergunta, de onde vem aquilo que ela está sentindo curiosidade. Então a gente já deve ter, todo mundo tem uma história de alguma pergunta assim esdrúxula que alguma criança fez, né? E deixou algum adulto com a cara no chão. Mas aqui vai a dica, para, escuta, ouve, pergunta, tá, que você exatamente, de onde veio isso? Por que você quer saber disso? Entendeu?
Me diz assim, como é que é isso? De onde veio essa curiosidade? E deixa a criança falar. E de repente ela vai expressar de onde é que veio aquilo e você vai poder explicar aquilo que ela está procurando. Alguém uma vez me perguntou numa palestra, tá, quando as crianças perguntam de onde vêm os bebês, né, de onde vêm as crianças, de onde eu nasci, então às vezes, dependendo da idade, vai ser uma resposta simples, do tipo da barriga, da mamãe, entendeu? O papai e a mamãe fizeram você, e aí você veio para a barriga. Não precisa dar detalhes tipo fisiológico, porque nem ela entende ainda a sua fisiologia. Agora, claro, se a gente está falando de uma criança maior, de um adolescente, estamos falando de criança de 8, 9, 10 anos, que hoje tem um conhecimento um pouco melhor e maior, você pode dar mais detalhe. Eu estou falando de criança de segunda infância, criança com menos de 6, 5, 4 anos. Então, esse tipo de criança, eles vão necessitar menos informação sobre isso. E a gente vai conversando e vai dando informações de acordo com o que eles vão realmente, com a dúvida que eles vão realmente tendo, ok? Então, da próxima vez que vier uma pergunta do tipo, mãe, o que é virgem? Sei lá, como é que nascem os bebês? Ou, como disse, quantos bumbuns você tem? Sabe? Em vez de você já ficar assustado com o teor da conversa, procura saber, mas peraí, vamos lá, me explica direito isso, né? Quantos bumbuns você tem, né? Como é que é isso, sabe? E por que esse interesse? E aí a gente vai ver que, na verdade, muitas vezes a coisa errada ou essas fantasias estão na cabeça do adulto. A criança, ela lida com isso de forma muito mais simples. Agora, se ela está falando de coisas mais detalhadas, sobre sexo, sobre partes íntimas, de coisas que você sabe que não é apropriado para a idade dela, aí sim é um sinal de alerta e você tem que ficar esperto. Talvez tenha que fazer mais perguntas, mas não faça um inquérito para a criança não ficar assustada e depois não querer nunca mais falar sobre isso com você. Tá legal? Então vamos levar isso um pouco mais leve e ajudar nesse momento, ensinar a criança sobre o seu corpo, sobre a sexualidade. Educar é isso. Então cuidado para não mal educar, ok? Era essa a conversa de hoje. Fica aí xeretando. Se você tem mais interesse sobre esse tema, se inscreve aí no canal, que aí a gente vai falando sobre essas coisas por aqui, tá bom? Até mais.